Não existe nada mais importante a se conquistar do que a serenidade da alma, a tranquilidade do espírito. É possível até dizer que a grande meta da filosofia é exatamente alcançar essa calmaria, essa tranquilização da alma. Por isso, filosofar, em seu sentido mais profundo, significa dar condição de equilibrar a alma, gerar propriamente condições do autoconhecimento produzir esse tranquilo equilíbrio. Mas será que, em sentido real, isso é possível? No nosso cotidiano, na nossa realidade ordinária, será que podemos chegar a essa calmaria do espírito? Eu escolhi esse tema porque, além de filósofo, também sou psicanalista. E por quase 3 décadas, eu recebo praticamente todos os dias pessoas no meu consultório afetadas pela ansiedade, por uma dor que muitas vezes não conseguem nem bem descrever, por uma perturbação interna que não conseguem nominar, falar de uma forma específica, o que verdadeiramente sentem. Daí, então, pensar em discutir alguns conceitos de filosofia que podem nos ajudar bastante de forma prática. Existe um conceito que foi criado por um filósofo chamado Demócrito, um filósofo pré-socrático, que é o conceito de ataraxia. Ataraxia significa exatamente buscar essa calmaria de espírito, levar a alma a esse estado de refrigério, levar a nossa subjetividade, a nossa mente a uma situação de avaliação calma, tranquila da realidade. O que mais afeta o homem contemporâneo, moderno, é o oposto da ataraxia. É o oposto dessa calmaria. As pessoas estão agitadas, as pessoas estão perdidas, atormentadas por coisas que não sabem nem muito bem descrever. Até podemos dizer que o homem contemporâneo, o homem moderno, parece ter uma estranha mania em estar perturbado, em buscar alguma coisa, que o perturbe internamente. Eu sei que parece estranho, mas as pessoas não gostam de uma tranquilidade que possa levá-las muitas vezes ao equilíbrio. Quando você propõe a reflexão, o pensamento mais profundo, as pessoas não aceitam normalmente. Por quê? Porque elas querem estar projetadas, elas querem estar fora de si mesmas, não aceitam esse mergulho interno. Por isso, a perturbação do dia a dia, a perturbação do mundo externo, parece ser melhor de que analisar aquilo que acontece dentro. E para você conquistar essa ataraxia, para você conseguir esse estado de calmaria do espírito, da mente, você vai ter que buscar dentro de você esse ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio não está fora, está dentro. E para chegarmos à ataraxia, há outros conceitos, que estão próximos. Um conceito que foi chamado também de apatia. Não apatia no sentido mais negativo que hoje se usa, mas apatia no sentido filosófico é não se deixar se atormentar ou se afetar por qualquer coisa.
O filósofo, o pensador, aquele que quer aprender a conhecer o seu mundo interno, precisa avaliar as coisas sem se perturbar dentro do âmbito da avaliação. Mas por que será que as pessoas não conseguem julgar sem se afetarem tão profundamente? Por que nós não aprendemos a avaliar as coisas em calmaria, com esse estado de ataraxia? É porque, na verdade, desde muito cedo, nós aprendemos a fazer avaliações muito precipitadas, muito rapidamente. Grande parte das pessoas aprendem a logo dizer se gostam ou não gostam, se é certo ou errado, se é feio ou bonito. Esse estreitamento do julgamento faz com que as pessoas não possam atingir aquilo que chamei há pouco de apatia. Para desenvolver esse estado, apático, filosoficamente apático, você deve primeiro aprender que você não deve julgar tudo. Você não precisa dizer se algo é belo ou feio, se é bom ou mal, se é certo ou errado. Você vai ter que aprender que há coisas que não têm a ver com você, que está fora da sua necessidade de juízo. Uma pessoa muito ansiosa, e isso eu retiro do meu consultório, normalmente é uma pessoa de rigidez de caráter muito grande. São pessoas que, no âmbito da educação, aprenderam que o mundo é muito simples, que é fácil avaliar as coisas. Por isso eles olham para o mundo com uma certa simplicidade. Daí, então, a quererem facilmente dizer se aquilo está certo, se aquilo está errado, se a pessoa é boa, se a pessoa é má. Eles não buscam nem o conhecimento profundo para chegarem a uma avaliação. Eles estão sempre julgando superficialmente. Essas pessoas são as que mais se afetam, no sentido da ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade tem uma ligação íntima com essa rigidez de caráter. Isso foi dito por uma psicanalista norte-americana chamada Kari Horney, que disse, que uma das características da pessoa neurótica é exatamente essa rigidez de caráter. Ela não se adapta, ela não aceita a mudança. E no sentido de juízo, no sentido de julgamento, essa pessoa rígida, ela não consegue flertar com o novo. Ela não gosta de ser surpreendida. Por isso, os seus mapas conceituais, os seus mapas internos, de julgamento, são muito estreitos. Levam a pessoa a julgar tudo muito precipitadamente. E com isso, o indivíduo não consegue produzir, a necessária apatia. E aí entra um outro conceito importante, que é o conceito de epoqué. Esse é um conceito que era aplicado por uma escola filosófica chamada de cética. Os céticos diziam que para você chegar à apatia, para você atingir a ataraxia, para você alcançar essa calmaria de espírito, necessariamente você deveria produzir esse estado que eles chamam de epoqué, que é a suspensão do juízo, suspender o juízo, não afirmar e nem negar. Há coisas que você vai ter que aprender a não afirmar e nem negar. Por quê? Porque muitas vezes não tem a ver com a sua vida. Se uma pessoa te pergunta algo, você não está obrigado a oferecer uma receita, a oferecer um motivo para que a pessoa viva o seu roteiro. Você não precisa construir roteiros de vidas para outras pessoas. Você talvez tenha que aprender que as pessoas devem buscar
a sua própria maneira de viver. Devem buscar dentro de si próprias formas de desenvolver um roteiro particular, pessoal. Por isso, produzir epoqué, conseguir suspender o juízo, é uma forma excelente para controlar a ansiedade. O ansioso é alguém que está sempre querendo colocar a realidade nos seus eixos morais. Ele está sempre querendo enquadrar, sempre querendo fazer com que o que é real e enorme se enquadre rapidamente em suas lentes, mentais. E isso leva o indivíduo à perturbação. O indivíduo moralista é esse que não dorme bem por causa de um comportamento não dele, mas de uma outra pessoa. Ele fica imaginando, como corrigir, como ajudar a pessoa a ser o que ele é. E o que eu quero que vocês aprendam nessa discussão é que você não precisa disso. Você vai ter que aprender a julgar só aquilo que é necessário, flertar com a vida do jeito que ela se apresenta. Há coisas que você não vai mudar. Se alguém não quer mudar, não vai ser um conselho seu, que vai ajudar a mudar o rumo de vida desta pessoa. Por quê? Porque cada um tem aqueles limites estabelecidos pela sua história, por aquilo que ele é e o que os outros foram também para ele. Daí então entender, e esse é o motivo desse vídeo, é que se você quer atingir essa calma de espírito, esse estado virtuoso de equilíbrio, o equilíbrio começa pela falta de julgamento precipitado. Coloca isso no papel, escreva aí 1000 vezes. Por quê? Você deve fixar que você sofre porque você julga rápido demais. Você fica querendo colocar as coisas dentro do seu quadro moral. Quer fazer uma avaliação da natureza real das coisas. E nós não podemos avaliar a natureza real das coisas. Você pode, no máximo, se autoanalisar, mas quando você olha para o outro, você só tem contato com uma aparência, com uma manifestação do outro, uma manifestação fenomênica. Mas você não tem contato com a subjetividade do outro, com a história do outro, com fatores idiosincráticos deste outro. A tentativa de ajustar as pessoas à sua vontade surge dessa sua rigidez. E é exatamente essa rigidez que levará você à dor mental. Porque você vai chegar na sua velhice percebendo que você mudou muito pouco as pessoas e perdeu tempo e não conseguiu mudar a si próprio. Por quê? Porque pensou demais em mudar o outro. Pensou demais em mudar o mundo. Para com isso. Você vai ter que diminuir essa mania de Deus, essa vontade de transformar todas as coisas a partir do seu ponto de vista. Um indivíduo neurótico, um indivíduo rígido, é esse indivíduo que nunca conseguirá exercer a epoqué, a suspensão do juízo. E é lógico que nunca será apático, nunca conseguirá suspender o juízo, neutralizar o juízo. Por quê? Porque estará sempre sendo afetado, porque estará sempre buscando dar a sua opinião, sempre tentando intervir, mudar a direção do destino dos outros. E é evidente que eu sei bem qual é o resultado final dessa tentativa. Normalmente, o desespero, a dor, a depressão, quando você perceber que não pode mudar a realidade, não pode mudar os outros, você pode
até, em certo momento, aconselhar, orientar a partir da sua experiência. Mas o que eu estou citando aí não é bem esse procedimento positivo de um orientador, mas sim de um doutrinador. O oposto, né, desse estado de apatia, de suspender o juízo e se tornar neutro, não ficar afetado, né, por aquilo que vem de fora, o oposto disso é o dogmatismo, é o pensamento dogmático, é aquele que acredita que tudo deve ser pensado de forma binária, ou é A ou é B. Mas além de A e B, a C, a D, ou seja, você não precisa ficar dentro dessas formas binárias. Você não precisa empobrecer o mundo em algo tão pequeno. Deixe a sua mente, né, se expandir. E ao se expandir, você entenderá que você não precisa julgar o outro, não precisa julgar a sexualidade do outro, como o outro se vira na cama, não precisa julgar a moral do outro, se o outro é alguém justo ou injusto, honesto ou desonesto. Você vai ter que deixar que as pessoas sejam o que elas podem ser e procurar, a partir dessa ataraxia, se melhorar, ter essa calma, e isso vai trazer uma condição positiva de pensamento, em que você vai poder avaliar as coisas de uma forma mais tranquila e profunda. Essa é a condição principal, né, a se alcançar filosoficamente. Fazer com que os pensamentos se tornem calmos para avaliar as coisas de uma forma mais profunda. Muitas vezes eu digo para alguns dos meus pacientes: você está agitado e pensa que é produtivo. Você não consegue perceber que você não fica parado, você quer fazer 10 coisas ao mesmo tempo, e isso não é produtividade, isso é perturbação mental. Se você ficar tranquilo, se você conseguir essa ataraxia, você vai perceber que você vai se tornar muito mais produtivo. Agora, ser produtivo não significa estar agitado, estar sempre fazendo coisas com a mente ocupada. Não, às vezes se tornar produtivo é aceitar no meio da tardinha, se puder, tirar um cochilo de meia hora, 1 hora, para voltar a trabalhar, ler um livro, talvez de romance, para que a mente, né, fique arejada, pensar na natureza, na beleza estética da natureza, olhar para o que está ao seu redor, sentir a água que cai sobre a sua mão. Então isso tudo tem uma relação com o estado vivencial, com o estado, né, de ataraxia, que só pode ser conquistado se você conseguir suspender essa mania de julgar o mundo. Seja o seu melhor amigo, não seja o seu inimigo. A melhor maneira de você enlouquecer é não dar consciência a esse eu interno que quer tranquilidade, que quer calma, não a agitação que o mundo capitalista, que o mundo do consumo quer que você tenha. Porque aí você adoece, você vai comprar remédios, você vai ficar preso, né, à indústria farmacêutica, você vai buscar amortizar a sua dor em séries de TV, vai comprar um monte de streamers. Ou seja, percebam que o esquema do sistema é deixar você perturbado, ansioso, porque uma pessoa ansiosa, de uma certa maneira, é o melhor cliente do sistema, é aquele que sempre estará buscando um paraíso fora de si mesmo. Então pense bem no que foi dito hoje. Eu agradeço a participação de vocês, por terem me ouvido até aqui. Se quiserem, né, participem ainda mais, não só com a observação, mas com os comentários, deixem seus comentários, isso ajuda também a subirmos, né, aí no ranking do YouTube. Deixem o like,
convidem outras pessoas a curtirem o nosso canal. Pouco a pouco estamos crescendo. O que nós queremos é a qualidade e não a quantidade. Um abraço e até a próxima vez.